E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula de hoje com o módulo Fisiologia Humana. Vamos entender como as diferentes estruturas, órgãos e sistemas do corpo humano funcionam. Vamos falar um pouquinho de anatomia também, mas nosso foco será a fisiologia. Não podemos falar em fisiologia sem falar em homeostase. E o que é homeostase? Homeostase está relacionada ao equilíbrio e integração das diferentes estruturas, órgãos e sistemas de um organismo. Então, por exemplo, o sistema respiratório está em equilíbrio e integração com o circulatório, que está em equilíbrio e integração com o digestório. E os seus órgãos, né, de cada sistema e tal, e entre si. Então, essa integração e equilíbrio, dentro de determinados limites, é o que nós chamamos de homeostase. Vamos iniciar nossa aula com o sistema digestório. Qual é a importância do sistema digestório? Ele é responsável por quebrar o alimento em partículas menores para a absorção dos nutrientes. Quebra o alimento em partículas menores, absorve os nutrientes. Para que isso ocorra, é preciso que haja a ingestão, obviamente a ingestão desse alimento, a digestão, que é quebrá-lo em partículas menores, e a absorção. A absorção, que é a função primária do sistema digestório, pessoal. Absorver água, íons e nutrientes. Função primária. E a eliminação daquilo que não foi digerido para o meio externo. Glândulas anexas ou acessórias, muito importantes nos processos digestivos. Glândulas salivares, fígado e pâncreas. A digestão se divide em dois tipos: digestão química e digestão mecânica. A digestão mecânica está associada à ação dos dentes na mastigação, triturando o alimento, e da língua, né, envolvendo o alimento com a saliva para facilitar a deglutição, e dos movimentos do tubo digestivo, da musculatura, para deslocar o bolo alimentar. E a digestão química está associada à ação dos sucos digestivos e às suas enzimas. A digestão se inicia na boca, com a ação dos dentes na mastigação, da língua, que envolve o alimento na saliva, para facilitar a deglutição, pois é a língua que empurra o alimento, empurra ele no processo de deglutição. E não podemos falar sobre a digestão na boca sem falar sobre as glândulas salivares. Glândulas parótidas, submandibulares, sublinguais. São elas que secretam saliva. É a saliva que vai umedecer e lubrificar o alimento, facilitando com que ele seja engolido. E é a saliva que contém pitialina, galera. A pitialina é uma amilase. Vai digerir o amido. Então o amido presente no pão, na batata, por exemplo, ele começa a ser digerido na boca. Então beleza, o alimento passa da boca para a faringe. Lembrando aqui que o pH da saliva é em torno de 7, tá? Passa da boca para a faringe. A faringe ela é um órgão comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório. Por quê? Porque a faringe vai conduzir o alimento para o esôfago e o ar para a laringe. Quando você está engolindo, tem uma tampinha na laringe chamada epiglote que ela fecha. Para quê? Para que o alimento não passe para o sistema respiratório. Senão você vai se engasgar. Passou lá, você... Ok? Para que não ocorra o engasgo, essa tampinha fecha para que o alimento não passe para o sistema respiratório, tá? Então, esse alimento desce pelo esôfago, esse tubo aqui chamado esôfago, é o esôfago que vai realizar os movimentos peristálticos. São os movimentos da musculatura deslocando o bolo alimentar. Você pode comer alguma coisa, o alimento de cabeça para baixo, sabia? Porque o esôfago, ele tem esses movimentos peristálticos da musculatura, fazendo com que o alimento siga o fluxo normal no tubo digestivo. Então, tranquilo, o alimento passa pelo esôfago, chegou aqui no estômago, ó, que é um órgão muscular com forma e volume variáveis. Aqui no estômago, galera, o que acontece aqui? O esfíncter da cárdia e o esfíncter do piloro fecham. O da cárdia, o esfíncter da cárdia e o do piloro fecham, trancando o alimento aqui dentro. O que vai acontecer? O estômago produz o suco gástrico, que é um pepsinogênio que se une ao ácido clorídrico, formando pepsina, que é uma protease. Portanto, a digestão de proteínas se inicia no estômago. Beleza? Outra coisa importante, o ácido clorídrico, ele, pelo meio ser bastante ácido, porque aqui o pH vai estar em torno de entre 1,5 e 2, bastante ácido.
O ácido clorídrico ele é importante por matar micro-organismos que porventura entrem com bolo alimentar, ok? Então, um meio bastante ácido aqui no estômago. Nesse órgão ocorre um processo chamado quimificação e o alimento passa a ser chamado de quimo. Então, beleza. Esse meio bastante ácido, o alimento desce aqui, olha, no duodeno, porção inicial do intestino delgado. Eu destaquei ele aqui, dada a sua importância. Porção inicial do intestino delgado. Mas, professor, então o alimento aqui desce muito ácido, né? Exatamente. Só que as enzimas secretadas pelo pâncreas e pelo próprio duodeno, elas funcionam em pH em torno de 7 a 8. Então não funcionam bem em meio ácido. O que acontece, repare que interessante isso. O fígado e o pâncreas produzem bicarbonato, secretam nas suas secreções, né? Bicarbonato que vai diminuir a acidez. Aumenta o pH, diminuindo a acidez, fazendo com que as enzimas do suco entérico e do suco pancreático possam exercer suas atividades normalmente. Então vamos lá, vocês vão entender isso direitinho. Vamos começar com o fígado. O fígado é um órgão bastante importante no corpo humano. Ele é importante na degradação de substâncias tóxicas, armazenamento de glicogênio. E no sistema digestório, ele é importante na secreção da bile. A bile não contém enzimas digestivas, mas ela tem por função emulsionar gorduras. Professor, o que é emulsionar gorduras? É fazer com que as enzimas lipases, as enzimas que digerem gorduras, possam digerir estas gorduras adequadamente. É isso que a bile faz. Faz com que as gorduras sejam mais facilmente digeridas pelas enzimas lipases. Beleza? E no duodeno também é secretado suco pancreático, pessoal. Suco pancreático. Ele é uma amilase, pois digere o amido. O amido começa a ser digerido na boca e continua a ser digerido aqui no intestino delgado. Amilase digere o amido, lipase, lipídios, protease, proteínas. Essa protease do suco pancreático é chamada tripsina, ok? Então o suco pancreático tem enzimas para a digestão de amido, lipídios e proteínas basicamente. No duodeno vai ocorrer a secreção do suco entérico. Suco entérico. O suco entérico é bastante importante, porque vai continuar o processo de digestão. Até que os componentes sejam quebrados em seus constituintes básicos. Os lipídios, carboidratos e proteínas sejam quebrados em seus constituintes básicos. Por exemplo, o amido foi quebrado em maltose e a maltase do suco entérico vai quebrar o amido em glicose e glicose. Então o corpo absorve, passa para a corrente sanguínea, né? E depois se encaminha para o fígado e o fígado vai permitir a distribuição via capilares. A mesma coisa vai acontecer com as peptidases. As peptidases vão quebrar os peptídeos em aminoácidos. Os aminoácidos passam para a corrente sanguínea. Veja só, proteína é quebrada em peptídeos, peptídeos pelas peptidases quebrados em aminoácidos, que é aquilo que forma proteínas. Os lipídios, através das lipases, vão ser quebrados em ácidos graxos e glicerol. Só que no caso dos lipídios, os seus componentes vão passar primeiro para os vasos linfáticos e depois para a corrente sanguínea. Como eu disse, da corrente sanguínea vai para o fígado armazena, depois distribui esses nutrientes via capilares sanguíneos para todo o corpo. Então, tranquilo, duodeno, porção inicial do intestino delgado, suco entérico, e não podemos falar em intestino delgado sem falar nas vilosidades intestinais. São essas projeções aqui do intestino delgado. Elas aumentam a superfície de contato com o alimento, permitindo a absorção de nutrientes, ou a melhor absorção dos nutrientes. É nas vilosidades que existem capilares sanguíneos e linfáticos, galera. Beleza? Então vamos lá. Duodeno, jejuno, e o intestino delgado tem por função principal a absorção dos nutrientes. A absorção. Duodeno, jejuno, íleo, essa parte finalzinha aqui, chegando na porção inicial do intestino grosso, que é o seco intestinal, onde tem um apêndice aqui. Olha aqui o apêndice, essa bolsinha aqui aí. Então chegou aqui no seco intestinal. No intestino grosso tem o cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente. Ascendente, transverso e descendente. No cólon ascendente e boa parte do transverso ocorre a absorção de substâncias fluidas. Do transverso para o descendente ocorre a absorção de mais um pouco de água e sais minerais. Aquilo que não foi digerido forma as fezes. Agora vejam só,
No finalzinho do intestino grosso, nessa parte final do cólon descendente, existe uma densa população de bactérias, que contribui para a formação dos gases, responsáveis pela flatulência, e de substâncias úteis, como as vitaminas K e B12. Repare que interessante, né? Então, além disso, essas bactérias contribuem para a formação do bolo fecal também, e elas se alimentam dos restos não digeridos de alimento. Formou-se as fezes, e a cor característica das fezes se deve aos pigmentos produzidos pela bile. Então as fezes passam para o reto, depois para o ânus, onde são eliminadas para o meio externo. O cara defeca, o cidadão solta o barro, ok? O controle dos processos digestivos, ele é feito pelo sistema nervoso autônomo e por hormônios. Por exemplo, a insalivação ela é controlada pelo sistema nervoso. Então veja só, você está na rua com a fome danada, sente aquele cheiro daquela carnezinha bem cheirosa, aquele churrasco, você, que cheiroso, coisa boa. Você começa a produzir saliva, você tem, é o que dizem, tá com água na boca. É o sistema nervoso determinando que as glândulas salivares secretem saliva, mediante o cheiro daquele alimento. Já no intestino, já no estômago, ocorre controle do sistema nervoso e de hormônios. E no intestino delgado, principalmente por hormônios. Então vamos saber um pouquinho sobre esses hormônios. A gastrina ela é estimulada pelos alimentos no estômago. Ela atua na secreção de ácido clorídrico e aumenta a motilidade gástrica, os movimentos do estômago. A musculatura do estômago vai se movimentar para misturar melhor os alimentos ao suco gástrico. A secretina é importante para a secreção de suco pancreático, contendo bicarbonato. É importante para a secreção da bile, para a produção de bicarbonato pelo fígado. E é importante por inibir a motilidade gástrica. O que significa isso, professor? Vai diminuir os movimentos. Por quê? Diminuindo os movimentos, vai dar tempo das enzimas digestivas e da própria bile agirem adequadamente, diminuindo esses movimentos do tubo digestivo, tá? No caso do duodeno aqui, continuando. Ok, galera? Essa é a função da secretina. Bom, colecistocinina. Colecistocinina é importante na produção das enzimas pancreáticas e na secreção de bile pela vesícula biliar. A colecistocinina, tá? E as enterogastronas, elas são estimuladas pela presença de gordura no duodeno. Elas vão inibir a motilidade gástrica para dar tempo das lipases agirem sobre os lipídios. Ok, galera? É isso aí e forte abraço. Valeu!